Especial Abdula. Apresentação, eu, Robson França. Norma Dantas, na pesquisa e texto. Direção geral e produção, Marcão DJ Trop Music. Realização, Web Rádio Clube da Black Music. Estamos aqui na Web Rádio Clube da Black Music, trazendo mais uma atração para você. Esse é um programa especial, onde estaremos homenageando artistas brasileiros da Black Music. Agora, nosso artista convidado é Abdula. Hoje, mostraremos a você o trabalho de Abdula, esse maravilhoso artista que é cantor, compositor e muito mais. A partir de agora, vamos conhecer um pouco da vida e da obra desse artista que há décadas tem marcado presença no cenário musical brasileiro. Esse programa tem a apresentação eu, Robson França, Norma Dantas, na pesquisa e texto, produção e direção geral de Marcão DJ Trop Music. Essa é mais uma realização da Web Rádio Clube da Black Music. Abdula nasceu em Niterói, como Agnaldo Batista Figueiredo, e ficou famoso principalmente como cantor e compositor de funk melody. Falar de Abdula é uma tarefa das mais interessantes, pois ele é um artista que tem uma enorme variedade de atuações, tendo exercido até hoje muitas funções no mundo da música e da arte em geral. Mas vamos deixar que ele mesmo nos fale isso. É um prazer enorme estar aqui com você na Web Rádio Clube da Black Music. Prazer imenso estar falando com vocês aí. Vamos começar fazendo uma pergunta genérica que já fazemos a todos os artistas que participam de nossos especiais. Abdula, o que a música representa para você? Bom, a música para mim representa tudo. A música representa a vida, é o meu sustento, é o que me dá sustento. É um talento que Deus me deu, que eu descobri meio tardiamente na minha vida, porque eu tava, a gente procura, né, um lugar ao sol, um lugar que a gente possa chamar de nosso, né? E eu encontrei na música esse lugar. Então a música para mim representa tudo, completamente tudo. Bom, e como foi o início da sua carreira? Quando você se descobriu artista? Sua família lhe deu apoio para que você seguisse esse caminho? Teve o apoio de mais alguém? Bom, início da minha carreira eu tinha 20 e poucos anos, tinha 22 anos, né? Tava ainda fazendo curso de inglês, curso de francês, aquela história, né? Então, quando a questão era musical, eu sempre me sobressaía. Então, a minha professora de francês, que usava muito música, né? A Madame Madeleine, ela percebeu isso, viu essa meia queda para mim, né? E como meu pai, quer dizer, a gente sempre herda talento, a gente sempre herda de alguém. Meu pai cantava, não profissionalmente, né? Ele era cantor de negócio de seresta, né? Meu pai tinha uma voz super potente. Eu adorava ver meu pai cantar. Ele fazia sempre reunião de seresta lá em casa. E eu, às vezes, deixava até de sair com os meus amigos para vê-lo cantar. Então, aos 20 e poucos anos, eu comecei a fazer umas coisas com ele, né? Com meu pai, saía com ele para seresta, essas coisas assim, né? E foi aí o início. Aí fui conhecendo pessoas, os caminhos foram se abrindo, né? Comecei a cantar em barzinho, tinha uns 24, 25 anos mais ou menos. E a partir daí as coisas foram andando, né? Depois eu conheci os bailes, né? Primeiro baile de charme, depois baile de funk, e fui andando. A minha família não me ajudava muito, né? Na verdade, minha mãe não acreditava muito, né? Minha mãe não é das antigas, né? Era, né? Porque Deus já levou. Era daquelas antigas que acha que músico não é profissão. Então, ela não, na verdade, ela me aconselhava a arrumar um outro trabalho paralelo. E era isso que eu fazia, né? Eu tinha um emprego paralelo, né? Trabalhei com hotelaria, trabalhei com propaganda e marketing, né? Mas a música sempre permeando, sempre do lado.
tanto na propaganda e marketing, tanto quanto na hotelaria, né? Eu lembro de alguns eventos que eu acompanhei na hotelaria. Eu trabalhei em 2 hotéis e tinha alguns eventos lá que eu sempre olhava, sempre dava uma olhadinha, aquela coisa toda, né? Então no meu coração foi surgindo esse desejo, né? Mas aí aos poucos a coisa foi andando. Foi assim o início da minha carreira. Bom, Abdullah, você já falou aí que seu pai tinha o talento aí de cantar em seresta. O meu tocava violão em seresta, até cantava também, mas o forte dele era tocar o violão. Mas você já disse que seu pai tinha uma voz muito bonita e você começou a acompanhá-lo. Tem mais alguém na família aí que tem esse DNA musical? Não diria que há mais artistas, né? Meu pai, como eu falei antes, né, ele era cantor de seresta, né? Então, talento tinha, né? Artista, ele era até um artista não revelado, digamos assim. Meu pai tinha uma voz super potente, sempre era convidado para participar de vários eventos não profissionais, né? Como eu ia sempre com ele, mas eu nunca participava não, eu só acompanhava. Mas eu sempre via ele, sempre via os amigos dele e outros cantores. Através do meu pai, eu conheci as canções antigas, sabe? Lupicínio Rodrigues, sabe? A galera dessa leva aí, entendeu? E eu comecei tanto que o meu nome de batismo é Aguinaldo, em homenagem ao cantor Aguinaldo Timóteo. Então na minha casa sempre tinha discos do Aguinaldo Timóteo, do Nelson Ned, do Moacir Franco, do Roberto Carlos, né? E tinha outros lá que eu não lembro agora, mas eu cresci, na verdade, ouvindo esses cantores. A minha infância, no caso, e pré-adolescência, eu ouvia esses cantores aí, os caras que tinham voz de verdade, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não é bem isso, né? Mas eu cresci ouvindo esses caras com esse tipo de entonação, com essa voz potente, com essa respiração poderosa. Então, a minha escola, digamos, começou aí. Bom, você já falou aí dos artistas que vocês ouviam em casa, né? Os discos que você tinha lá com seu pai, do que você ouvia na seresta, mas, além deles, você teve alguém que tenha influenciado na tua carreira? Fala pra gente. Bom, influência, a gente sofre influência de vários lados, né? Como eu falei antes, cresci ouvindo os cantores antigos, os caras antigos, Nelson Ned, Miltinho, Carmen Costa, e por aí vai. Depois eu fui conhecendo os cantores internacionais, Terry Winter, Little Richard, e teve muitos outros, Louis Armstrong. Eu fui me enfronhando primeiro com o jazz, né? Depois a música instrumental, algumas coisas eu ouvi, né? O meu ouvido foi sendo treinado assim. Então, na verdade, influência eu tive várias, mas a influência que me levou a ser o cara que eu sou hoje, o cantor que eu sou hoje, né, compositor que eu sou hoje, esse tipo de influência veio mais do lado do Rhythm and Blues, né? Eu comecei ouvindo o D-Train Williams, aliás, foi um dos primeiros que eu ouvi, foi o D-Train Williams. Aliás, eu comecei cantando músicas do D-Train, né? Comecei cantando coisas que o D-Train cantava. Depois foi o Jeffrey Osborne e por aí foi. Então a minha influência mais ou menos veio, a influência derradeira, definitiva, digamos assim, veio mais do Rhythm and Blues mesmo. Abdullah, de verdade, assim, feliz de nós que tivemos uma boa influência musical. Agora gostaríamos de saber, Abdullah, qual a sua opinião sobre o movimento Black Music no Brasil e principalmente sobre o R&B, que é chamado de charme aqui. Bom, o movimento Black, né, eu acompanhei aqui, quando eu comecei a ir pro baile, primeiro eu ia sair com meus tios, né, meus 2 tios, inclusive um deles tinha um grupo chamado Raízes da Terra, né, a gente saía, eu ia com eles, né, como eu era pequeno, eu só entrava no baile junto com eles, acompanhado deles. Então eu ia acompanhando, eu ia só olhando, era um observador, digamos assim. E a gente ia muito esses bailes de Copa 7, né? Swing.
Copa 7, Samba Som 7, Devaneios e coisas do gênero, né? Depois é que eu comecei, através dos meus tios, eles me apresentaram. Tinha sempre aqueles discos de compacto simples, né? Compacto simples, compacto duplo, né? Eu ouvia, comecei a ouvir umas coisas com eles, né? Comecei a ouvir umas paradas com eles. E depois, aí do swing, passou pro soul, né? Comecei a ouvir coisas do soul lá, James Brown, todo mundo ouve, né? Betty Wright, né? Sly and Family Stone, Rick James e por aí vai, né? Então eu comecei a ouvir essa galera, comecei a me interessar também. Black music no Brasil é extensa, né? Mas a black music brasileira, a única referência que eu tenho, as referências que eu tenho do black brasileiro é Tim Maia, Sandra de Sá, Cassiano, que é um primor, que é um ícone. Cassiano, para mim, é um eterno ícone no Brasil, né? Gerson King Combo, que acabou de nos deixar, né? Que tá fazendo baile lá no andar de cima, né? E depois disso teve algumas pessoas tentaram fazer, né, black no Brasil, mas a verdade é que a black music no Brasil, o que a gente chama de charme, não progrediu muito, porque não teve muito apoio, né, nem da mídia, nem das gravadoras e, sinceramente, nem dos DJs. Os DJs de charme no Brasil, né, criticavam muito a produção, né? Porque nós não tínhamos, na verdade, o mesmo equipamento, a mesma condição de fazer black music, de fazer música que os gringos tinham, né? Então, criticavam muito. A mixagem não é a mesma, a gravação não é a mesma, a tonalidade não é a mesma, o tratamento que se dá à voz não é o mesmo. Não seria, naquela época não seria. Mas eu acho que, mesmo não sendo, os DJs poderiam, no caso como desbravadores, né, poderiam trilhar esse rumo aí e não ficar só dando o pessoal. O problema é que eles davam mais crédito a tudo que vinha lá de fora. E a gente se ferrando todo para fazer um trabalho legal, para produzir uma música boa, de qualidade, não conseguindo, logicamente, porque eu não tinha as mesmas condições técnicas, mas mesmo assim a gente podia chegar junto ali, né, para poder chamar a atenção da mídia. Mas acontece que o black music nacional, né, não chegou a alcançar o mesmo nível do funk, porque não era uma música de massa, não chegou a ser uma música de massa, apesar dos bailes charme serem um movimento de massa. Tinha muito funkeiro que ia no baile charme, muito charmeiro que ia no baile funk. A gente podia achar um denominador comum aí, mas infelizmente não achou. E os DJs eram muito preciosistas, né, muito preciosistas, digamos assim. Aí ficou naquela, né, preservando seu nicho, tocando as músicas só internacionais, e nisso o R&B nacional foi ficando para trás e o funk explodiu, tomou o país inteiro, né, como um movimento de massa, popularizou, e o charme não conseguiu se popularizar. Mas existe até hoje, graças a Deus, está aí. Os internacionais tocam, que é uma beleza, mas os nacionais ainda estão procurando seu espaço ao sol. Com certeza, na época que surgiu o movimento R&B forte lá fora nos Estados Unidos, aqui no Brasil houve um preconceito, né? Nós éramos muito americanizados, dá valor a tudo que vem de fora e não dava valor ao que era da nossa raiz, da nossa cultura. E como a música é também dessa influência, acabou acontecendo o que você falou aí. O charme brasileiro mesmo não teve o mesmo destaque que teve o charme americano, o charme internacional. Bom, você cantou charme também, não foi? No início de sua carreira, você atuou como cantor em bailes de charme. É isso mesmo? Fala pra nós e mostra um pouquinho da sua música dessa época, Abdullah. Sim, cantei nos bailes, como eu havia dito antes. Eu comecei imitando o Trent Williams, comecei imitando o Jeffrey Osborne, né? E no início da minha carreira eu cantava. A gente tinha uma música do The Controllers, né? Acho que é Stay, o nome da música é Stay. Eu cantava muito isso nos bailes, né? Cantava algumas coisas lá que eu conheci já estava nessa época, eu já andava para cima e para baixo com o DJ Malboro. E o Malboro, ele me levava para esses bailes todos aí, inclusive baile de charme.
E, quer dizer, antes do Corello, quer dizer, eu conheci o Marlboro através do Marcão. O Marcão sabe muito bem disso. Eu conheci o Marlboro através do Marcão. E o Marcão já era DJ de charme nessa época também. Né? Mas o Marcão já conhecia muita coisa de R&B. Então, através do Marcão, através do Marlboro, através do Corello, eu conheci e comecei a cantar essas músicas, né? Tinha uma música chamada Stay, que eu cantava muito, né? My darling, sweet lady, you know you drive me crazy. Aí eu cantava nos bailes. Tinha outras músicas também. Tinha do The Train, Oh How I Love You. Oh How I Love You, girl. You are my life and my world. Oh how I love you. I'm so glad that you are mine. Né? Minha voz não tá muito boa hoje não. Cantava essas músicas, né? O pessoal nunca tinha ouvido e tal. E num baile de charme, eu conheci um outro cantor que cantava divinamente, canta, né? Divinamente, que tá vivo, divinamente bem, que foi o Alexandre Lucas, né? Caraca, bicho. Aí eu falei, caraca, bicho, tem mais gente que tá correndo atrás como eu. Poxa, aí a gente começou a juntar as forças, mas cantei muito nos bailes charme. A gente fez muita coisa nos bailes charme, sim. Abdullah, você falou aí em nomes que, assim, para mim são sagrados, né? Eu comecei a trabalhar com o Marcão na Tropical, onde nós tínhamos um programa de charme, que ele acabou levando o Marlboro para a rádio também, se tornou um grande amigo nosso. Assim, já era amigo do Marcão, eu me tornei grande amigo e fã do Marlboro. Tivemos o prazer de trabalhar juntos e, assim, eram dois caras que era maravilhoso de conversar porque sabiam tudo de música. Então vamos falar também sério, né, cara? Você vai dizer que sua voz não tá boa hoje? Pelo amor de Deus, rapaz, você canta demais. Bom, Abdullah, nem sempre você foi cantor, não é mesmo? O que mais você fez? Fala disso pra gente. Sim, nem sempre eu fui cantor, né? Como eu falei, minha mãe sempre me dava um papo, né? Para mim ter um emprego paralelo, para não bater muita cabeça, né? Porque no Brasil, quem está começando, artista que está começando, aliás, qualquer coisa, mas em especial na classe artística, quem está começando bate muita cabeça. Então, se você não tiver um trabalho paralelo, fica difícil, né? Então, eu, como todo mundo, como todo jovem de periferia, eu comecei como office boy. Mas eu comecei como office boy numa empresa de propaganda e marketing, Haroldo Araújo Propaganda e Marketing. Né? Fiquei 2 anos lá, depois passei para uma outra empresa de propaganda e marketing, né? Onde eu aprendi de certa forma a escrever, porque eu colei com um cara que era redator, e comecei a ver. E tinha o produtor também, diagramador, essa galera que trabalha junto, né? E eles começaram a me ensinar como é que era feito um comercial, propriamente dito. Então, mas aí veio o Brasil sempre tem um monte de crise, e no meio dessas crises sempre tem desemprego, né? Então eu fui mandado embora. Eu fui tentar vaga lá na VASP, mas aí acabei conhecendo uma outra pessoa que me levou para um outro lado, o lado da hotelaria, né? E trabalhei em hotel durante 3 anos, em hotel, né? Mas nessa época dos hotéis e tal, já estava andando nos bailes, né? Já tinha conhecido o Marlboro, já tinha conhecido o Marcão, né? E acabei saindo, né, do hotel, depois de 3 anos trabalhando com eles, né? Acabei saindo. Nesse ínterim, também antes ou melhor, depois da hotelaria, também trabalhei com comércio exterior, trabalhei na Xerox do Brasil, trabalhei 2 anos também, quase 3 anos na Xerox do Brasil, e eu havia recebido uma proposta para ir para Federal Express, para FedEx, e eu fiquei naquela. Aí foi minha primeira encruzilhada, né, digamos assim. Ou eu ia para FedEx, que era um emprego bastante bom, era um emprego bastante estável, ou eu ia para o lado da música. Então, quer dizer, aí eu até conversei com o Marlboro nessa época, né? Marlboro virou para mim e falou: cara, eu não te vejo atrás de uma mesa. Eu não vejo você atrás de uma mesa. Eu vejo você num palco. Eu vejo o seu lugar, o lugar onde você se sente bem, é num palco. Engraçado é que eu sempre fui um cara tímido.
Eu não suportava até hoje. Se não for para trabalhar, eu não gosto de aglomeração, não gosto de ajuntamento, muita gente, né? Não gosto. Mas se for para trabalhar, eu vou. Já cantei para mais de 60 mil pessoas. Engraçado isso, né? Então, graças a essa declaração do meu irmão Malboro, eu pude abrir meus olhos e fui direto para a música, fui pro lado da música. Aí daí foi direto. Bom, né? A gente tem história para contar. Muito bom isso. Mas aí, vamos de música agora? Abrimos o primeiro bloco com Melô da Mulher Feia. Eu estava lá no baile quando eu encontrei uma mulher feia, cheira mal como urubu. O que ela queria logo eu saquei, porque mulher feia, cheira mal como urubu. Ei mina, entra numa, sai dessa, essa mina tá imunda. Já fazia mais de um mês banho ela não tomava, porque mulher feia, cheira mal como urubu. Quem chegasse perto logo não aguentava, porque mulher feia, cheira mal como urubu. Todo mundo ao passar só dizia Não consigo respirar. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I love my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Okay. I don't wanna lose your love tonight. Okay. Estamos ouvindo ao fundo um medley com Não Posso Te Perder, Chain Gang, Melô do Neném, Your Love e Melô da Mulher Feia. Estamos apresentando Especial Abdullah. Programa Especial Abdullah, que está compartilhando conosco a sua trajetória no mundo da música. Abdullah é lembrado até hoje por sua canção Joguei com Seu Coração,
que foi incluída na trilha sonora nacional da primeira temporada do seriado Malhação, exibido pela TV Globo em 1995. Agora, eu gostaria de fazer essa pergunta. Abdullah, ter uma música sua em um programa de TV e na TV Globo, como repercutiu em sua carreira? Abriu novos horizontes? Sim, ter uma música minha executada num programa de televisão foi muito importante, foi um ponto positivo no meu currículo. Na minha carreira, sim. Abriu novos horizontes? Sim, abriu novos horizontes, porque eu fiquei, no caso eu já era conhecido como cantor, fiquei conhecido como compositor, né? Porque antes disso eu era só cantor, apesar de eu ter feito músicas com o Malboro. Eu fiz a Melô da Mulher Feia, a gente compôs juntinho a Melô da Mulher Feia, daí veio Melô dos Números, né? E a gente foi escrevendo, e ele, o Malboro, percebeu esse lado em mim e foi incentivando. Paralelamente ao lado cantor, né, ele foi incentivando. A gente conheceu outras pessoas, outros produtores, outros compositores, né? Como eu falei, eu já conheci o Alexandre Lucas. O Lucas me apresentou o Júlio Borges, né? E aí veio o Alexandre Dantas, também recém-chegado dos Estados Unidos. A gente já ouvia muita coisa. O Lucas também já compunha muita coisa, já escrevia muita coisa. O Júlio também já escrevia, o Dantas também já escrevia. A gente já tinha mais ou menos um time formado. Através deles eu conheci o Cacá Moraes, né, que veio a ser um dos meus principais parceiros de música, né? Foi com ele que eu compus meus maiores sucessos, né? Foi com o Claudinho Bochecha, né? A gente fez uma música com o Claudinho Bochecha, fizemos, se não me engano, fizemos uma música que o Fábio Júnior quase gravou, né? E teve outras músicas gravadas, né? Nós temos quase 100 músicas, só com o Cacá eu tenho quase 100 músicas gravadas. E através do Cacá também é que eu conheci um outro lado da escrita, né? As rimas do Cacá eram rimas únicas, né? Depois eu conheci o Gabriel Pensador, né? Que também foi outro aprendizado pesado na minha carreira como compositor. Eu reaprendi a escrever com o Cacá e com o Gabriel, né? As rimas desses caras são únicas. A do Cacá era única e a do Gabriel também é única, né? O cara, eu até agora não conheci ninguém que rimasse como ele. Então, ter uma música, no caso, executada na TV, para mim, abriu novos horizontes, né? Eu também escrevi com Robson Vidal, né? Que teve o Giro do Planeta, né? Que ficou muito tempo rodando aí, até hoje roda em muitos lugares. Pediram para que eu colocasse essa música Giro do Planeta no meu show. Então eu cantei essa música muito tempo no meu show, o Giro do Planeta. E teve outras músicas. Então, ter uma música sua executada num programa de TV sempre é bom, sempre será bom. Abdullah, você participou da banda Fanzine e da Ebony Vox. Nós vimos que outros representantes da Black Music brasileira também fizeram parte dessas bandas. É coincidência ou você acha que essas duas bandas tiveram realmente um papel fundamental no cenário da Black Music? Bom, eu participei sim da Fanzine, do Ebony Vox, né? Que foram bons representantes da Black Music brasileira, né? E não foram só essas bandas, não. Não foram só essas bandas que tiveram um papel fundamental no cenário black, não. Não podemos esquecer das Sublimes. Foi uma boa tentativa, né, de colocar o charme brasileiro no cenário. Que aí tem o Fat Family também, que foi uma boa tentativa, mas infelizmente não foi. Mas no meu caso, participando, foi muito bom. Ebony Vox e Fanzine. Eu comecei fazendo vocal na Fanzine. Deu super certo, né? Fanzine, o vocalista da Fanzine era o Alexandre Lucas, né? Tinha o Julinho também, o Júlio Borges, que nessa época já trabalhava com Edmo. As coisas estavam começando a se somar. E depois veio a ideia, o Torquato Mariano, junto com o Memê, teve a ideia de fazer o Ebony Vox,
que rendeu 2 discos, mas infelizmente não foi também. É como eu falei lá atrás, né? A black music no Brasil não teve sustentabilidade porque não teve uma cama onde se deitar, entendeu? Não teve um apoio. O povão, quando a gente fazia show, tanto com a Fanzine quanto com o Ebony, o povão chegava junto. A galera chegava junto, o povão chegava super junto. Mas nós não tínhamos uma cama onde nos deitar. Não tínhamos uma cama, um apoio dos DJs, que é importantíssimo, e apoio principalmente das mídias, né? Algumas mídias até nos apoiaram e tal. Houveram outras bandas, né, que eu não lembro agora, né, que estavam tentando fazer alguma coisa. Tinha o Ed Mota, que já estava fazendo umas coisas, mas acabou indo para o lado do jazz, né? E tinha o Edmond Costa, que já fez uma participação aqui no programa, né? O Edinho, que correu pra caramba, o Edinho que foi apontado como o novo Michael Jackson, uma voz tipo Michael Jackson da parada. Quer dizer, o Edinho já estava fazendo coisa, né? Tinham outras coisas, outras pessoas fazendo, mas foram desestimuladas. Tinha até estímulo, mas não tinha apoio. Não tinha um apoio grosso como era o funk. Eu comparo sempre com o funk, porque o funk, depois do samba, ainda é uma manifestação popular mais assim contundente no Brasil. O funk, depois do samba, né, não tem outra. Dominou as comunidades, dominou as periferias, né, dominou. O funk caminha lado a lado com o samba. E não tem essa. Já o black music, já o R&B, já o charme, caminha aonde? Não sei, mas caminha. Mas caminha junto. Tem sempre alguém escutando, sempre alguém ouvindo. Mas não infelizmente, não chegou no mesmo patamar. Tinha condição? Tinha. Tinha artistas de peso? Tinha. Mas não chegou no mesmo patamar. Infelizmente, o cenário black no Brasil ficou faltando esse pedacinho aí. Ficou faltando esse quadradinho da barra de chocolate. Você está falando de uma coisa aí que, assim, eu já fui em alguns bailes, alguns eventos charme com o Marcão, recentemente, não tem muito tempo, e assim, eu vejo realmente que é um público diferente do público do funk. O funk realmente foi abraçado pelo povão, pela favela, pela comunidade, pelo povo mesmo. E o charme ficou meio que na elite, né, do público. E tem realmente essa diferença. E justamente eu acho que por estar nessa elite, por ter esse público da elite, que houve muito preconceito dos DJs em relação ao movimento R&B brasileiro. Bom, você gravou o primeiro funk em português chamado Melô da Mulher Feia, versão de Do Adiri, do grupo Two Live Crew. Isso ocasionou uma mudança radical na sua carreira. Até então, todos os funks eram em inglês, não é? Conta pra gente sobre isso. Sim, eu gravei, foi o primeiro funk em português, Melô da Mulher Feia, né? Versão do Do I Did e Two Live Crew. Isso mesmo. Se ocasionou uma mudança radical na minha carreira, ocasionou, porque até então eu era um cantor de baile, ficava aí andando para cima e para baixo, nos bailes, conheci o Marlboro, conheci o Marcão, conheci o Marlboro. Eu tinha um grupo de dança, Marcão lembra, chamado New Break. Nessa época o Break Dance estava chegando no Brasil. Eu tinha um grupo chamado New Break, o Marcão viu, gostou. Marcão nessa época estava fazendo tinha um programa chamado Trap Music, um toque de charme na sua noite, que era o Marcão e o Marlboro. E a gente se conheceu, comecei a mandar para cima e para baixo. Eu tinha as minhas canções, mostrei para o Marlboro. O Marlboro começou a fazer umas coisas com a gente. Aí primeiro a gente fez a International Romance, que foi uma boa experiência, né? E depois escrevemos algumas outras, né? A gente acabou conhecendo outros músicos, né? E esses músicos nos ajudaram bastante nessa trilha, né? Mas a gente ainda não sabia fazer direito as coisas. Mas nós fomos fazendo, fomos experimentando, né? Mas se foi uma mudança radical, foi. Porque eu passei a ser o MC Abdullah. Depois da Mulher Feia, eu passei a ser o MC Abdullah. Então, essa Melô da Mulher Feia acabou originando um disco chamado Funk Brasil,
volume 1, 1989, lançado em 89. 30 e poucos anos depois, 31 anos depois. Esse disco foi o ícone do funk feito em português no Brasil. Né? Então, a partir daí, o funk começou a ser olhado de uma outra forma. As pessoas passaram a ver o funk como um movimento, né? Não só como mais um estilo de periferia. Não. O funk passou a ser olhado como realmente um estilo mesmo, um estilo musical, né? A partir do Melô da Mulher Feia, Melô dos Números, aí outras pessoas se juntaram a nós. O Cidinho Cambalhota, que foi crucial, né? O Cidinho, nessa época, ele trabalhava na Poligram, ajudou a abrir as portas da Poligram pra gente. Marlboro entrou e lá nós ficamos um tempo, né? Então entrou a primeira formação do Funk Brasil, era eu, né? Guto Laureano, que já passou para andar de cima, Cidinho Cambalhota, que também passou para andar de cima, Ademir Lemos, que também passou para andar de cima, né? E o Batata, que ainda está aí, né? Então nós 5, a gente rodou o Brasil mostrando esse estilo musical em português e acabou originando outros discos em português, de funk em português, como é o caso do Funk Peso Brasil, que se não me engano é do Ceará. É do Recife ou Ceará, Funk Peso Brasil. Foi muita coisa boa que aconteceu, originada pelo Funk Brasil, né? Há 30 e poucos anos atrás. Imagina, olha só o que eu estou falando. Olha só, mais uma vez eu vou fazer essa comparação, né, com o charme brasileiro, digamos assim. O funk está aí há 31 anos. São 31 anos de estrada, 31 anos lotando baile. A gente fazia um baile lá no antigo Botafogo Morisco que era a base de 3 a 5 mil pessoas num domingo. Sacudia, estremecia os prédios aquilo ali, aquele baixão, aquele bumbão de baixa frequência lá que o Marcão conhece bem, né? Os DJs nessa época já estavam tendo seus primeiros contatos com as picapes de alta performance, scratching, né? Bateria eletrônica. Quer dizer, o funk estava começando a andar há 31 anos atrás. Então, quer dizer, um movimento para ficar mais de 10 anos, digamos assim, tem que ser poderoso. Mas é o caso do funk. Infelizmente, hoje, o funk não é como há 30 e poucos anos atrás, nem há 20 anos atrás. Infelizmente, se transformou em outra coisa que eu não considero boa. Sinceramente, eu não considero isso aí funk. Isso que está tocando, essa é a minha opinião particular. Eu não considero isso aí que está tocando o funk. Mas é aquela história, o novo sempre vem. E como você mesmo acabou de falar, o charme veio, né, mas só que não conseguiu destaque, não conseguiu ser abraçado pela comunidade, pelo povo, do mesmo jeito que o funk foi. O funk realmente se tornou um movimento muito forte. E eu acho que mais uma vez é porque o povo abraçou o funk. Abdullah, você tem uma voz belíssima e atuando como back vocal só valoriza o trabalho de qualquer artista. Com quem você atuou? Torquato Mariano tinha em você um de seus vocalistas preferidos. Fale sobre isso. Obrigado. Não é assim uma voz assim, ó e tal, mas serviu para participar de muito. Graças a Deus eu participei de muitos, fiz muito back vocal para muita gente, né? Na verdade, eu aprendi a fazer back com os meus irmãos do Ebony Vox, com o Júlio Borges, o Alexandre Lucas e o Alexandre Dantas. Foi com eles que eu aprendi a fazer back vocal, observando e fazendo. E graças a Deus eu tenho um timbre diferenciado e esse timbre acabou se sobressaindo na maioria dos backs que eu fazia, né? E quem viu isso? O Torquato Mariano, né? O Marcelo Mansur, o próprio Marlboro, né? O próprio Marcão, que também eu fiz umas coisas lá com o Marcão, que foi o Marcão que lançou o disco do Billy Star Blue. Lembra, Marco? Foi você, velho. Foi você que predisse que aquele ano era o ano do Billy. Infelizmente, o Billy, né, tá em outros caminhos aí, né? Espero que ele esteja bem agora, né? E
Quer dizer, voltando à questão do Beck, comecei com o fanzine, depois fui para o Ebony Vox, né? Fiz Beck para a maioria, se não para todos os artistas do Marlboro. Eu fui o primeiro artista do Marlboro, mas eu fiz Beck para a maioria dos artistas lá da Afegã, que era a produtora do Marlboro. Fiz Beck para o Latino, fiz Beck para o You Can Dance, né? E fui fazendo Beck para todo mundo. Fiz um Beck também para o El Chan, que o El Chan sob a tutela lá sob a produção lá do Memê, do Marcelo Mansur Memê. Memê me chamou e eles fizeram um disco especial chamado El Chan no Funk, que tá vendo? Tá vendo? Mas é impossível você não comparar. O El Chan, que era um grupo baiano, enxergou no funk uma forma de somar pontos no seu currículo. Então fez um disco inteiro chamado El Chan no Funk, que fez um barulhinho. E eu, graças a Deus, tive a primazia de ser convidado pelo Marcelo Mansur para fazer back e ajudar a escrever algumas letras desse disco, né? Fiz back para o Fábio Júnior, fiz back pro... E foi uma infinidade, gente pra caramba. Como predisse o Marcelo Mansur, quando nos viu fazendo back, eu lembro que o Memê falou, olha, vai virar arroz de festa, hein? Vai virar arroz de festa. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto eu quanto os meus irmãos do Ebony, né, o Alexandre, o Júlio e o Dantas, a gente virou arroz de festa. Ou separado, cada um num trabalho, ou junto, que era sempre uma festa para nós. É sempre uma honra, uma festa para nós, uma alegria para nós quando a gente está junto. A gente trabalha brincando e brinca trabalhando. É uma coisa muito boa. Quando você faz o que você gosta, você faz bem e faz para sempre. Eu espero continuar fazendo. Hoje eu também atuo como dublador. Já fiz um monte de canções em vários filmes e agora estou começando a dublar também vários filmes. Graças a Deus, é um aspecto da voz que eu gostaria de explorar. Graças a Deus, eu comecei e continuo explorando, graças a Deus. Mas back vocal, continuo fazendo, já fiz bastante, continuo fazendo, espero continuar fazendo. Canta um pouco para os nossos ouvintes curtirem dessa voz maravilhosa. Vou fazer um retrospecto aqui. Que a gente o Stay, né? My darling, sweet lady, you know you drive me crazy. Tem o The Train, Williams, né? Oh, how I love you, girl. You are my life and my world. Oh, how I love you, girl. I'm so glad that you are mine. E aí entrou os funks, né? E entrou o Funk Melody, né? Uma música que entrou no Malhação, né? Joguei com seu coração, que é do Marlboro de Humberto. Joguei com seu coração e me magoei demais. E teve uma outra, né? Que estourou também, graças a Deus, né? Que foi Vem Me Ver. Vem logo, vem me ver, não quero mais sofrer, sem teu calor, juro, não consigo mais viver. E teve outras, né? Agora eu tô fazendo um trabalho novo com outro produtor. Esse cara, ele é grego e mora na Alemanha, o nome dele é Tanasi Koulidis. E ele me enxergou lá nas redes sociais, fez contato comigo, né? E a gente, tem um outro produtor também, um outro compositor, Tony Moulton, que é o chamado Tony Freestyle, e que, graças a Deus, Deus tocou no coração dele, ele me cedeu 2 músicas maravilhosas, né? A Stay With Me e Let Him Go, que fazem parte do primeiro e segundo álbuns, né? Freestyle Music, né? Stay with me, and I will always love you, girl. In my heart, there'll never be another girl. E tem Let Him Go. It's time to let him go and live and fall behind. He gonna love you anymore. Now your heart is mine. Então tem essas, né? Tem essas 2. E tem uma outra que eu canto junto com outro amigo meu, um outro novo amigo, que é o Peter Newman Frites, que é conhecido lá fora como The Officer, que a gente teve, graças a Deus, Deus me tocou o coração, e essa música a gente canta junto, né?
Foi uma música chamada No Matter, né? E foi caramba, foi um negócio assim, foi uma coisa assim do céu, né? E o Peter, atualmente o Peter tá dodói, mas Deus, se Deus quiser, vai recuperar ele. A gente se conheceu lá no Maranhão, né? E foi uma coisa muito boa. A gente canta essa música No Matter. I'm always thinking about you. I'm always thinking about you, babe. And I'm going to remember all life long, no matter who's right or wrong. E essa música é de minha autoria, né? Tá tocando lá fora, graças a Deus. O nome Abdullah e The Officer tá circulando lá, né? E se Deus quiser, vou ter a honra, né, a primazia e a alegria de cantar de novo com o meu amigo Peter. É isso. Bom, Abdullah, você já falou aí de várias pessoas que te deram impulso, que te deram um caminho, que falaram muito com você sobre tua carreira, que te deram um referencial. E uma dessas pessoas que você afirmou foi o DJ Malboro. E isso é real. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre você? Rapaz, meu primeiro contato com a Abdullah, parece que a Abdullah apareceu na minha vida assim. É tanto tempo, né, cara? Tantas coisas se passam, a gente às vezes não lembra. E a gente queria fazer algumas músicas, produzir algumas coisas. E aí fizemos até uma música chamada International Romance. Música legal, boa, mas ainda não era o caminho da nacionalização do funk. Ainda estava tentando achar o caminho. Aí ele estava fazendo experiência, né? Ele não tinha experiência de compor e fazer música ainda, eu também não tinha de produzir, a gente estava todo mundo meio engatinhando ainda. Eu lembro que a única coisa que eu lembro do Abdullah é ele indo com papel caneta, com um livrinho, indo para o curso de inglês, que na época a denominação MC nem existia ainda, né, assim, não era muito popular. E o Abdullah cantava, né, ele era cantor, ele tinha uma performance vocal diferenciada, porque o que a gente conhecia de MC, que ainda não era muito popular naquela época, era falado, né? O rap, do hip hop falado, da old school. Não tinha MC cantor naquela época, até porque a gente não tinha descoberto ainda que o MC no Brasil tinha que ser cantor, né? Tinha que ter melodias, músicas de melodia. E aí, quando a gente descobriu lá com a Melô da Mulher Feia, que a música não podia ser falada e cantada, o MC no Brasil ganhou uma nova conotação em termos de melodia, de saber cantar, não dava só para falar, né? Que falar é mais fácil do que cantar é mais complicado. E o Abdullah era cantor, tanto que a primeira música que eu fiz com ele era meio batida igual o Surface do rap, né? A meta do Disco Funk Brasil era ser uma coletânea, porque na verdade não existia movimento, não tinha nem artistas ainda, né? Artista do funk em português nacional. E aí eu tive que meio inventar os artistas, né? Não tinha, ninguém ainda era artista profissional, era cantor profissional. Então, e o Funk Brasil era um disco para lançar artistas, e o próximo 2 lançar novos artistas, depois o 3 novos artistas, e criar um movimento. Além disso, ainda teve contribuições depois, com os 2 álbuns dele que nós fizemos, com mais as músicas avulsos, e depois as composições dele para o Claudio Bochecha, para vários artistas, né? Adriano Calcanhoto gravou música dele, Xuxa gravou música dele, quer dizer, a contribuição dele para o funk no Brasil é fundamental, é muito grande. Abdullah vamos dizer que eu seja o pai do funk, e ele é a mãe, entendeu? Pô, Abdullah é parceiro, é irmão, estamos juntos sempre, mixados. Não foi um prazer, é um prazer trabalhar com ele sempre. É uma satisfação muito grande fazer coisa com o Abdullah. A cada tempo, a cada momento, mostra cada vez mais competência, mais carinho, mais fidelidade. Isso é muito importante. Abdullah, depois de você ter ouvido tudo isso aí do Malboro, o que você tem a dizer? Pô, grande Malboro, claro. Malboro foi o meu primeiro produtor, foi o cara que me descobriu e que me lançou para o Brasil. Foi o Malboro. Eu sou suspeito para falar dele, né? Eu presenciei muita coisa na vida do Malboro, né? Conheci o Malboro em 1988, né? Conheci o Malboro junto com o Marcão, programa Trop Music.
Marlboro me mostrou muita coisa do cenário do funk. Marlboro sempre foi um visionário, né? E realmente ele foi muito importante na minha carreira. Se não fosse o Marlboro, talvez eu não tivesse existido como artista. Se não fosse Marlboro, talvez hoje eu estivesse trabalhando lá na Federal Express, na FedEx, né? E seguiria a minha vida. Quando eu conheci o Marlboro, eu estava fazendo curso de inglês, né? Curso de francês, sempre caderninho na mão, caderninho na mão, caneta e tal. Tinha uma amiga lá fora chamada Cassandra, ela morava em Ohio, né? E a gente brincando, né? A gente se correspondia por carta. A gente brincando e tal, poxa, já pensou se namorasse, não sei o quê? Aí ela, poxa, seria um romance internacional. Aí eu, caramba, tive a ideia de uma música chamada International Romance. Então eu levei para Marlboro. Marlboro, nessa época eu já conheci algumas pessoas, né? A gente foi... Marlboro começou a agilizar essa música, né, International Romance, e eu comecei a ver uma criação minha tomando corpo. Falei, caramba, uma música feita por mim, cantada por mim, caramba. Marlboro me levou lá para Top Tape, lá em Laranjeiras. A gente conheceu o Gordon, grande DJ Gordon, o rei das músicas lentas. Meu Deus! Conhecemos o Gordon, né? O Gordon colocou a gente no estúdio lá de 8 canais, né? A gente gravou, a gente juntou grana, eu e Marlboro juntamos a pouca grana que nós tínhamos, investimos nessa música, International Romance. Não ficou do jeito que devia ficar, não ficou nos padrões da época, mas ficou uma coisa boa. Ficou uma música boa, foi uma boa tentativa. Essa música até chegou a tocar, que se não me engano era o Rafael. O Grandmaster Rafael, nessa época, estava lá na Tropical. E o Grandmaster ouviu a música, gostou, pô, deixa tocar e tal. Aí tocou para ver qual seria a reação da galera. Teve até uma reação boa. Não foi uma reação esperada, mas foi uma reação boa. E fomos tocando, foi uma boa tentativa. Então o Marlboro percebeu que estava no caminho certo. Ainda não tinha acertado direto no alvo, mas estava no caminho certo. E ele foi me levando junto. Marlboro era tipo uma locomotiva, puxando os vagões. E um dos vagões era eu. E ele foi puxando e nós chegamos até onde chegamos, que foi o Funk Brasil 1, que veio 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né? E o funk se espalhou. O funk é o que é hoje no Brasil, graças ao DJ Marlboro, verdade seja dita. E depois aí vieram os outros DJs, o Grandmaster Rafael, o Adriano DJ, que é um cara extremamente refinado nas suas produções, né? Tiveram outros DJs, todos de funk, todos relacionados ao funk, né? Da música. Tem o Cientista, que é outro crânio também. Tem vários outros, Gil, Cabeção, tem um monte, que começaram a fazer suas experiências no fundo da garagem, lá no quartinho, né? Então espalhou-se, esse estilo se espalhou, se popularizou, né? Mas o Marlboro foi o start, o Marlboro foi o chute inicial para minha carreira, né? Um bom amigo, um cara legal, né? Quando você conhece ele a fundo, você aprende a entender a cabeça dele, porque a cabeça do Marlboro parece até um HD, girando, parece um HD de computador, girando o tempo todo, trocentas ideias chegando ao mesmo tempo. Sabe aquele telefone celular que você liga, enquanto você está falando com um, está chegando um monte de mensagem? Assim é a cabeça do Marlboro, é o tempo todo. Então eu aprendi muita coisa com ele, observando, como essa história, observando e fazendo. E se juntaram a nós outras pessoas como Humberto Melo, um arranjador, meu Deus, um baita arranjador, que arranjou todas as minhas músicas dessa época, não só as minhas, como a de outros artistas, tipo Latino, You Can Dance, e por aí vai. Né? Marlboro, o Humberto hoje está lá em Manaus, né? A gente já
A gente já voltou a trabalhar junto, voltamos a trabalhar junto, a gente sempre teve contato, né? Voltamos a trabalhar junto, conhecemos outros produtores como o Alfredo Kramer, que é guitarrista, violonista, um talento nato, que também trabalhou um tempo com a gente. Conhecemos um produtor maravilhoso, que é o Armando Mendes, né? O Armandinho, também que ajudou muito a gente, né? Gravamos muito no estúdio do Armando. Né? Então, foram portas que foram abertas para nós. Né? Mas se não fosse o Marlboro, talvez eu não fosse conhecer nenhuma dessas pessoas. Claro que isso não se deu só por causa dele, se deu por causa de nós também, de todos nós. Eu, Humberto, Alfredo, Armando, todos, né? Todos nós, a gente colaborou de certa forma na vida, na carreira do outro, né? Mas o start maior, o que eu consigo lembrar de start maior, era o Marlboro. E eu sempre fui um cara, eu sempre tive essa qualidade, eu sempre fui um cara fiel às minhas amizades, por isso que eu tenho tão poucas. E eu nessa época, o Marlboro fez o Funk Brasil, né? E teve a gravadora queria fazer o Funk Brasil número 2 com o mesmo elenco, né? Mas o Marlboro criou o Funk Brasil justamente para ser um funk do Brasil, para trazer pessoas do Brasil, revelar talentos do Brasil. Então fugia um pouco à ideia original. Então ele não topou. E a gravadora fez uma proposta ao elenco, né? Uma proposta bastante suntuosa, e eu fui um dos poucos que não aceitou. Como eu era o cantor da música principal, eu era o cantor da parada, então a gravadora não achou legal. Então voltamos à prancheta de desenho, ou seja, voltamos à ideia original, né? Na verdade, eu entendi a ideia do Marlboro, mesmo que eu não fosse participar do segundo, terceiro, quarto. Entendeu? A minha carreira já havia sido lançada, já foi começada. A partir dali, cada um trilharia o seu caminho. Essa era a ideia original. Então, eu, concordando com o Marlboro, eu disse não para os caras. Disse não para essa proposta e para muitas outras propostas, no caso, que ia me prejudicar, né? De tabela, ia prejudicar o Marlboro e ia me prejudicar de tabela. Então, eu sonhava o sonho do Marlboro, digamos assim. O Marlboro me convidou a sonhar o sonho dele. E eu entendi e comecei a sonhar com ele. E deu aonde deu. O Marlboro, para mim, é o cara talentoso, o cara inteligente, o cara perspicaz, o cara perseverante. Aprendi a ser perseverante com ele, aprendi a ver a vida com outros olhos. Eu era um cara muito para baixo, um cara muito pessimista, um cara muito derrotista. Com o Marlboro, vendo o Marlboro trabalhar, vendo as situações que ele enfrentou, que não foram poucas, né, junto comigo, a reação dele a essas reações, eu aprendi a ter um outro olhar, lançar um outro olhar em relação à vida profissional e pessoal também. Então, Marlboro para mim é o cara, meu irmão, meu amigo, precisando de mim, tô lá. É isso aí. Amigo, é muito bonito isso que você falou agora aí do Marlboro, muito bom quando você coloca a tua amizade, a tua fidelidade ao cara que abriu as portas para você. Parabéns por isso. Também não esperava outra coisa de você não, sabia que ia ser desse jeito. Estamos apresentando Especial Abdullah.